E no vídeo passado nós falamos, sobre a importância do perdão para nossa saúde física, mental, mas hoje eu quero falar também um pouquinho sobre a nossa saúde espiritual, né? Porque o perdão é um sentimento e o nosso ser se sente mais leve quando não existe o peso da raiva, do ódio, né? Essas energias ruins, essas energias que atrapalham a nossa vida, atrapalham a vida do outro, essas energias que criam um obstáculo, né, no nosso caminho. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não aprende a perdoar, esse peso que a gente carrega no nosso ser, ele também se transforma num obstáculo para o nosso caminhar, né? E hoje eu venho falar sobre uma oração muito bonita e muito eficiente também. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado que essa oração eu estou tirando da apostila da Harmonia no Lar, da nossa querida professora de apometria Mari Caraza. Inclusive, eu aconselho até que para quem tem interesse em aprender apometria, procure ela no Instagram, tá? E então eu vou estar aqui trazendo hoje para vocês essa oração, a oração do perdão. Mas assim, gente, não é uma coisa assim para você falar da boca para fora, né? É uma coisa para você fazer com o coração, com o sentimento. Porque o perdão, se ele não vir do fundo da nossa alma, em nada acrescenta, tá? Perdão é algo que tem que lavar a nossa alma, ou seja, tem que vir de dentro para fora. Não é uma coisa para enfeitar o nosso visual, entendeu? Não é uma coisa para a gente mostrar para o outro, é uma coisa para a gente sentir. E se a gente sente, isso acaba refletindo na gente, reflete no outro, enfim, reflete no cosmo, né? E isso nos traz muita luz, isso nos traz muita leveza. Então, hoje eu vou estar aqui falando para vocês, tá? Um trechinho aqui da apostila Harmonia no Lar, da nossa querida professora Mari Caraza, né? Professora de apometria. Se vocês então tiverem interesse, façam essa oração, né? Mas façam com o coração, façam com a alma, façam assim com o mais profundo do seu ser. E quando eu falo façam, na verdade eu quero dizer sintam, porque só o falar não resolve, tá? O perdão é algo que não vem da boca para fora, o perdão é algo que precisa vir de dentro para fora. Primeiro colocando que perdoar é o modo mais sublime de crescer e pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. E sim, porque quando a gente perdoa, né, a gente se sente grande, a gente fica grande, né, a gente se sente mais leve. E quando a gente pede perdão, quando a gente chega para aquela pessoa que a gente magoou, né, e a gente pede perdão, a gente se fortalece no mais profundo do nosso ser, né? A gente se sente mais fortalecido, a gente consegue se levantar, a gente se sente melhor, né? A gente se sente maior, maior no sentido, não no sentido arrogante, né? Maior não no sentido egóico da palavra, maior no sentido humilde, né? Porque a gente foi capaz de pedir perdão, a gente teve essa coragem, a gente teve essa humildade, e isso nos ajuda a levantar, né? Nos ajuda a ficar mais forte, nos ajuda a ser mais forte. Perdoar, gente, é o modo mais sublime de crescer, né? Porque quando a gente aprende a perdoar, a gente está elevando o nosso ser,
Perdoar é o modo mais sublime de crescer, de evoluir. E pedir perdão, gente, é o modo mais sublime de se levantar, porque isso nos fortalece, né? Isso facilita o nosso crescimento, né? Isso facilita a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, aqui nós vamos fazer a oração, a invocação do perdão. Eu perdoo agora a todas as pessoas que me magoaram, aquelas que me fizeram sofrer, que feriram meus sentimentos e ilusões, as que tentaram me prejudicar, atrasando meu progresso e desenvolvimento ao longo de toda a minha vida. Eu perdoo agora a todos os meus familiares, amigos, conhecidos, colegas, a todos. Do mais profundo do meu eu, peço humildemente perdão por tudo que eu vos fiz ao longo desta vida e das anteriores. Criei muito karma negativo e agora invoco amorosamente a presença de Deus Pai para que Ele me oriente e me encaminhe novamente na lei do amor. Aceite todo o cosmos meu sincero perdão por tudo que eu fiz de errado. A partir deste momento, eu sou a mais pura manifestação do amor e do perdão. E mantenho assim meus pensamentos e sentimentos harmonizados e perfeitos. Eu sou o perdão. Eu sou. Essa é a oração da invocação do perdão. Uma oração que a gente pode fazer não só uma vez, mas sempre que a gente sentir necessidade de fazer. Quando a gente sentir assim, coração apertado, né? Às vezes a gente não sabe por quê, a gente sente uma tristeza, não sabe de onde vem, né? Ou mesmo quando a gente sente que magoou alguém. Não espere amanhã, não espere a pessoa ficar triste, né? Você perceber a tristeza da pessoa, não espere a pessoa demonstrar para você o quanto você a magoou, o quanto ela ficou triste com você, o quanto ela ficou magoada com você. Chegue para essa pessoa e peça perdão, né? Fale para essa pessoa que você errou de forma inconsciente. Até porque, gente, errar é humano, né? O que nós não podemos é carregar conosco um sentimento de peso, um sentimento de dor, um sentimento de atraso. E a falta do perdão consiste em tudo isso. Então nós não precisamos esperar por isso. Pedir perdão, conversar com a pessoa, né? Mostrar para a pessoa o quanto você entende, o quanto você sabe a importância de perdoar e de ser perdoado, né? Porque à medida que aquela pessoa está magoada com você, ela pode até não sentir raiva de você, mas o sentimento de tristeza dela vai respingar em você. E isso pode te afetar naquele momento e também carregar ali para frente uma bagagem desnecessária. Então, pedir perdão é a melhor forma de saber se levantar. E perdoar é o modo mais sublime de crescer, de evoluir. Tá? Então, o vídeo de hoje é sobre a oração do perdão.